E aí galera, tudo firmeza? Aqui é o Marlin do canal Libertários Fight. Hoje iremos iniciar a leitura do livro 10 lições fundamentais de economia austríaca. Conosco temos o Gregory e o Dan. Boa tarde, galera. Meu nome é Gregory. Vamos estar aí seguindo começando a leitura do livro aí, 10 lições fundamentais de economia austríaca. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí no horário que vocês estejam assistindo. Obrigado por estarem aí mais uma vez acompanhando a gente no nosso segundo livro aqui do canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, não esqueça de deixar o like no vídeo. Tamo junto. Muito obrigado. 10 lições fundamentais de economia austríaca. O Biratã Jorge Iório. A Maria Salete Carroza Uzeda Iório, o único e grande amor da minha vida. Esposa exemplar, mãe espetacular, filha dedicada e, nos últimos anos, uma jovem e linda vovó sensacional. Prefácio. Sem dúvida, você já deve ter percebido a importância da economia, porque ela está presente em nossa vida diariamente. Quando vamos à padaria, ao cinema, compramos uma camisa no shopping, vendemos alguma coisa para alguém, sacamos dinheiro no nosso banco, fazemos um depósito de poupança, etc. Acontece que todas essas operações e, por extensão, todas as ações que realizamos no campo da economia são decididas, na grande maioria das vezes, por intuição, ou por experiência, ou por nossos gostos, desejos e preferências. A importância da economia é enorme, porque quando a economia de uma pessoa ou de um país vai bem, essa pessoa ou esse país estão melhorando de vida ou, na linguagem dos economistas, crescendo. E quando ela vai mal, isso significa uma só palavra: empobrecimento da pessoa ou do país. É importante você entender, então, que existe uma economia no mundo real, prática, que se desenrola a partir da ação de milhões de pessoas no dia a dia, e uma economia mais teórica, aquela que é estudada pelos economistas e que está nos livros. Para a Escola Austríaca de Economia, no entanto, a segunda só faz sentido se for capaz de explicar a primeira. Isto quer dizer que o papel principal da economia teórica deve ser o de explicar a economia do mundo real. É exatamente com esse objetivo, o de ajudar você a entender a economia do dia a dia, de pensar nela de uma forma mais articulada, que o Instituto Ludwig von Mises Brasil pensou no curso 10 lições fundamentais de economia austríaca. Como o nome indica, são 10 pequenas aulas sobre os temas mais relevantes da economia, redigidas de maneira a que quem não é economista possa ter acesso, de modo fácil e sem complicações, aos conhecimentos essenciais da Escola Austríaca de Economia, que vão, com certeza, auxiliá-lo a compreender o mundo econômico. Um grande problema que a equipe do IMB identifica nos jovens, tanto nas faculdades como nos alunos do ensino secundário, é que desde muito cedo eles são doutrinados por professores ideólogos que lhes ensinam, por exemplo, que os capitalistas exploram os trabalhadores e coisas do tipo, os empresários são uns safados. Como se essas afirmativas fizessem sentido e fossem sempre verdadeiras. Mas dificilmente esses mesmos jovens têm ou tiveram algum professor que lhes ensinasse que as atividades do empreendedores são muito importantes e benéficas para todos, porque são essas atividades que geram empregos e, o que é mais importante, são elas que atendem da melhor forma possível às exigências dos consumidores, que devem ser sempre soberanos. O curso 10 lições fundamentais de economia austríaca vai mostrar que, ao contrário do que a maioria dos professores de história martela na cabeça dos estudantes, você não deve ficar de braços cruzados esperando que o governo faça cair do céu a fórmula da sua felicidade na economia, mas sim que você mesmo deve ir à luta e fazer acontecer o que você acha que é melhor para a sua vida. Não é um curso baseado em ideologia, mas um conjunto de ensinamentos básicos do que é a economia no mundo em que vivemos.
O curso é dirigido para todos os que não são economistas ou que não tiveram cadeiras de economia em sua formação universitária. Logo, é voltado para estudantes, tanto os do ensino secundário como os do ensino superior, que não sejam alunos de economia nem de administração, para médicos, comerciantes, sacerdotes, advogados, em suma, para o público não especializado em geral. Serão 10 lições, redigidas em linguagem bastante acessível e com indicações de leituras adicionais para aqueles que desejarem se aprofundar nos assuntos tratados. A estrutura do livro é a seguinte: 1. Economia e instituições. 2. O que é economia? Escassez, escolhas e valor. Ação, tempo e incerteza. 4. O que são os mercados e como são determinados os preços. 5. Os efeitos dos controles de preço. 6. Lucros, perdas e empreendedorismo. 7. Capital, juros e estrutura de produção. 8. O papel da competição. 9. Moeda e preços. 10. Bancos, bancos centrais e ciclos econômicos. Ao final, o diploma que você receberá não será um pedaço de papel com o seu nome, mas uma coisa que vai ter valor inestimável em toda a sua vida. Entender como funciona a economia no mundo real. Se você se enquadra no perfil a que o curso está voltado, o convite para a leitura está feito. E, também, o convite para que você divulgue o livro entre os seus conhecidos. Maio de 2013. Ubiratã, Jorge Iório. Primeira lição: Economia e instituições. Sabe por que devemos começar esse curso mostrando a importância das instituições na economia? Imagine que o seu pai, ou mesmo você, queira abrir uma loja para vender sapatos. Para isso, ele vai ter que obter autorização do governo. Como a burocracia no Brasil é enorme, o seu pai só vai conseguir essa autorização em cerca de 5 meses. Agora, se você vivesse, por exemplo, na Nova Zelândia, em menos de uma semana o seu pai já poderia abrir a sapataria. Isso quer dizer que, no Brasil, ele deixaria de vender sapatos e, portanto, de ganhar a receita das vendas por 150 dias. E, ainda, supondo que ele desejasse contratar 2 vendedores para trabalharem na loja, que, durante aqueles 5 meses, essas 2 pessoas não teriam os seus empregos. Entendeu por que é tão importante analisar a economia tendo em vista as instituições de uma sociedade? No Brasil, essas instituições, no exemplo dado, a burocracia e a intromissão do governo na vida das pessoas, desencorajam quem quer trabalhar para melhorar de vida. Em outros países, como a Nova Zelândia, as instituições estimulam as pessoas que desejam progredir. Vamos a outro exemplo. Você sabia que os brasileiros trabalham até o dia 25 de maio de cada ano para pagar tributos, impostos, taxas e contribuições que existem no Brasil e que são obrigados a pagar, senão serão punidos? O Estado argumenta que a receita dos tributos é para ser revertida em educação, saúde, justiça, segurança e infraestrutura. Agora, responda com sinceridade. Apesar de, como brasileiro, sermos obrigados a trabalhar praticamente 5 meses do ano para o governo, nós temos um sistema de educação bom, de saúde, nossa justiça é boa, vivemos com segurança, nossas estradas e portos são bons? E ainda mais, será que esses 5 itens devem ficar nas mãos do governo? Por quê? Então, para que trabalharmos 5 meses de graça? Um terceiro exemplo. Um empregado com um salário de R$1.000 por mês custa mensalmente ao seu pai, na sapataria do primeiro exemplo, arredondando R$2.000 por mês. Quer dizer, o dobro do salário. E isso acontece porque existem os chamados encargos trabalhistas,
como a contribuição sindical, o fundo de garantia do tempo de serviço e outras exigências. O resultado disso é que, em vez de empregar aqueles 2 funcionários, o seu pai vai empregar apenas um na sua sapataria. Esses encargos provocam, portanto, desemprego e, sendo assim, prejudicam enormemente a economia. Quando usamos a palavra instituições, então, estamos querendo dizer que os atos econômicos são influenciados por fatores políticos, éticos, morais, jurídicos, psicológicos, históricos, sociológicos, etc. Quando você encontra dificuldades, por exemplo, para comprar um computador no exterior, é porque alguma decisão política estabeleceu essa dificuldade. Quando você se recusa a comprar um aparelho celular que você sabe que foi roubado, é uma imposição ética da sua consciência que impede você de fazer essa compra. Quando você assina a escritura de compra de um imóvel, é porque existe uma legislação sobre o assunto. Quando você, se for o caso, sempre que comprar uma camisa, comprar outra idêntica, porque acha que assim terá sorte, é uma decisão influenciada por fatores psicológicos e assim por diante. Por isso, diversos estudiosos das sociedades costumam dividi-las, para efeito didático, em 3 grandes sistemas, a saber, o sistema econômico, o sistema político e o sistema ético-moral-cultural. O primeiro é formado pela economia, isto é, por todas as transações econômicas, desde as mais simples até as mais complexas. O segundo, pela política, ou seja, pelos partidos, pela forma de governo, pela divisão de poderes, etc. E o terceiro, pelas regras morais e características culturais que acabam se refletindo nas leis. Cada um desses grandes sistemas vai mudando de forma particular ao longo do tempo e possui regras de conduta, métodos, padrões e objetivos peculiares e, muitas vezes, contrastantes. É desse contraste que vem a energia para o progresso e para a correção das distorções que eventualmente surgirem. Quando um ou 2 desses sistemas não estão funcionando bem, os restantes podem sustentar a vida social durante algum tempo, mas quando os 3 apresentam problemas graves, a sociedade fica instável. É fácil entender que, desses 3 sistemas, o ético, moral, cultural é o mais importante, porque quando ele vai mal, é muito difícil que a economia e a política possam funcionar adequadamente. Por exemplo, uma regra moral que deve prevalecer em toda e qualquer sociedade que se preza é aquela que proíbe o roubo e a corrupção. Se essa regra for desobedecida de modo generalizado, é claro que o roubo e a corrupção vão contaminar a economia e a política e vai acabar acontecendo um caos na sociedade. Há 2 maneiras de se abordar as questões sociais. A primeira, que podemos chamar de construtivismo ou engenharia social, baseia-se na ideia de que a mente e a razão humanas são capazes, por si sós, de permitir aos homens construírem uma sociedade ideal. Um exemplo desse tipo de visão é o socialismo-comunismo, como nos casos da antiga União Soviética, de Cuba, da Coreia do Norte e do Vietnã do Norte. A China, de alguns anos para cá, vem abandonando lentamente esse modo de ver a sociedade. Outro exemplo de construtivismo é a Alemanha da época de Hitler. Como você já deve ter percebido, quem acredita que as pessoas podem construir uma sociedade ideal tem que acreditar também que o poder para tomar as decisões julgadas como melhores para todos deve ficar concentrado em poucas mãos. Não é por acaso que todos esses exemplos são casos de ditaduras com forte concentração de poder, seja nas mãos de um partido, ou o comunista ou nacional-socialista, que era o nome do partido nazista, ou mesmo de uma só pessoa.
A segunda maneira de enxergar as questões sociais pode ser chamada de racionalismo crítico. O racionalismo, porque sabemos que o homem é racional, mas crítico, porque também sabe que a nossa mente e inteligência são falíveis e que cometemos erros, mesmo quando somos bem intencionados. Ora, se nós cometemos equívocos, por exemplo, compramos um aparelho de TV de baixa qualidade, por que devemos supor que as pessoas do governo também não erram? Se você pensar bem, será que os que trabalham no governo não erram mais do que nós? Porque nós tomamos decisões baseadas em nossa satisfação, enquanto eles decidem o que é melhor ou pior para os outros? Quem disse que eles sabem o que é melhor para você e sua família do que você mesmo e sua família? Além de não sermos infalíveis em todas as decisões que tomamos, existe outro condicionante para essas decisões, que é o nível de nosso conhecimento sobre todos os fatores que influenciam as nossas decisões. O nosso conhecimento jamais é perfeito e, além disso, ele vai mudando conforme o tempo vai passando. Por isso, uma decisão qualquer que pode ser a melhor possível às 3 horas da tarde, mas ser uma péssima decisão 2 ou 3 horas depois. Além disso, decidir sobre algum ato econômico é sempre uma questão pessoal, muito diferente das decisões de engenharia ou de química. Com isso, queremos que você perceba que a economia vista como ciência é uma ciência social, não exata, que não se sujeita a leis matemáticas, e não uma ciência natural, mecânica e impessoal. Outro fato que mostra que o construtivismo é um equívoco: a economia lida sempre com decisões de indivíduos, decisões pessoais, porque os seres humanos são individualistas. Ora, o construtivismo trata as pessoas como se fossem coletivos e não indivíduos, como, por exemplo, a sociedade. Pense só nisto. A sociedade existe, é claro. Ela é a soma dos indivíduos que fazem parte dela. Mas quem toma as decisões econômicas, como, aliás, qualquer outra decisão, não é ela, mas sim os indivíduos. Nas colmeias, cupinzeiros e formigueiros, cada abelha, cada cupim e cada formiga não pensam em si, mas no coletivo. Tudo o que fazem é em prol da colmeia, do cupinzeiro ou do formigueiro. Mas com os homens isso não acontecerá jamais, porque tendemos primeiro a pensar em nós próprios e em nossas famílias, depois nas pessoas mais próximas, depois no nosso bairro ou no nosso local de trabalho, e só vamos pensar na sociedade em último lugar. O socialismo, portanto, trata os seres humanos como se fossem formigas, cupins ou abelhas, sem vontade própria e sem individualidade, e por isso é um sistema desumano. Agride as características básicas da espécie humana. Sendo assim, fracassou redondamente nos países em que foi imposto e fracassará sempre onde quer que venha a ser implantado. A experiência histórica que a Escola Austríaca de Economia sustenta mostra que o principal ingrediente para que as economias alcancem o progresso é a liberdade de escolha. Como veremos na segunda aula, passamos a nossa vida fazendo escolhas, desde o berço, quando, por exemplo, escolhemos brincar com um carrinho azul e não com um vermelho, passando pela escolha da profissão, de com quem nós vamos casar, da escola para matricular nossos filhos, etc. Sempre que as pessoas fazem uma escolha, seja no campo da economia, como comprar uma caneta, ou nos outros, como em que candidato vamos votar, elas imaginam que, naquele momento em que a escolha é feita, aquela é a melhor opção para aumentar a sua satisfação. Quanto maior a nossa liberdade de escolha, maior a possibilidade de ficarmos mais satisfeitos.
de outros ficarem satisfeitos e da economia como um todo progredir. Quando as telecomunicações estavam a cargo do Estado, você só tinha uma empresa de telefonia operando na sua cidade. Tinha que esperar um tempo enorme para instalar um telefone na sua casa. Se comprasse um celular, tinha que registrá-lo em cartório. Os preços eram absurdamente altos e não adiantava você reclamar. Depois que o setor foi privatizado, a nossa liberdade de escolha aumentou bastante. O número de linhas fixas se multiplicou. O número de celulares cresceu enormemente. A competição entre as empresas aumentou e os preços dos serviços em termos reais diminuíram. Além disso tudo, com a entrada de novas empresas no mercado, o número de empregos aumentou. Procure agora saber se as pessoas que vivem em Cuba têm acesso a telefones fixos ou celulares. Entendeu então o que queremos dizer com a expressão liberdade de escolha? Por fim, temos que falar da importância da propriedade privada para o desenvolvimento individual. Se você fosse um fazendeiro da Sibéria no tempo do comunismo e uma das vacas, que eram de propriedade do governo, estivesse para morrer de frio, dificilmente você deixaria a sua cama às 2 horas da manhã para salvá-la, porque a vaca não era sua, era do Estado. Mas, se ela fosse sua, primeiro, você cuidaria para que ela não sentisse frio, gastando em equipamentos de calefação e, segundo, mesmo que ela viesse a sentir muito frio, você com certeza deixaria a sua cama para salvá-la. Sabe por quê? Simplesmente porque ela lhe pertencia. A propriedade privada, portanto, ao lado da liberdade de escolha e da economia de mercado, são fundamentais para que as pessoas progridam na vida e, portanto, as sociedades também se desenvolvam cada vez mais. Explicaremos a economia de mercado em uma das aulas seguintes. Por ora, registramos apenas que uma economia de mercado é uma economia em que prevalece a liberdade de escolha individual, seja para consumir, como para produzir, para poupar, investir, etc. Em outras palavras, uma economia em que o Estado não exerça controles. Esses controles, como veremos oportunamente, são sempre maléficos, ao contrário do que, com certeza, ensinaram você a acreditar. Estamos, agora, depois dessas observações sobre a importância das instituições, preparados para as 9 lições seguintes, em que vamos tentar mostrar como a economia do mundo real funciona, como o homem nasceu para ser livre, para viver uma liberdade responsável, as melhores instituições para estimularem a melhoria do padrão de vida das pessoas são a liberdade de escolha ou economia de mercado e a propriedade privada. E aqui terminamos o prefácio e a primeira lição. E como ele disse, né, tem as sugestões de leitura, que eu também vou deixar abaixo aí na descrição, com esses artigos. E logo mais temos as sugestões para reflexão e debate. E aí, Guim, e aí, Dan, o que vocês acharam? Eu achei que... Peraí, eu vou começar de novo. Já comecei errado. Ai, peraí que eu estou espreguiçando. Ai. Agora sim. Você tá me ouvindo legal? Que eu acho que eu abaixei o trem aqui. Tá de boa o áudio, pode Alô? dar prosseguimento. Ah, tá. É porque... Ah, tá. Eu acho que o livro é um livro muito importante porque traz para as pessoas mais leigos nos assuntos, né? Ali, como até tratou no prefácio, é um livro que vai atender qualquer pessoa que não seja um estudante de economia, estudante de administração, e vai trazer a economia como você vê no dia a dia.
entendeu? Da forma que você vai ler o livro e vai pensar, poxa, isso aqui se encaixa no que eu vejo. E aí sim, você vai entender como as coisas funcionam. Você vê que o livro vai pegando temas importantes, tipo preferência temporal, o individualismo, os impactos positivos do livre mercado. Então é um livro que só tem a agregar. E essa foi só a primeira lição. Até a 10ª lição ainda vai ser falada muita coisa que com certeza só vai agregar aí na vida de quem está fazendo a leitura. É isso aí. E você, Dan? O livro é top, mano, porque mostra para as pessoas aí tanto que o governo interfere na economia. Diretamente mexendo na economia, você mexe na qualidade de vida, né? Muitas pessoas falam, mas isso não é culpa do governo. Sim, isso é culpa do governo, sim, tal, do Estado em geral. Mas as empresas são más e tal, blá blá blá, fala, bacana. Só que a maioria dos brasileiros trabalha em empresas privadas. Todas essas empresas privadas começarem a quebrar, a fechar, que é o que aconteceu nesses tempos de pandemia, o índice de desemprego vai diminuir. A gente viu aí que o Estado criou uma medida emergencial, que na verdade foi uma migalha, nada mais nada menos está devolvendo um dinheiro que já é nosso, e isso não adiantou de nada, não deu para fazer nada, né? Os preços aumentaram, empresas e serviços ficaram mais caros, por quê? Porque precisam sobreviver, e vamos supor, as empresas que fecharam, elas poderiam ser empresas que forneciam para outras empresas, e assim a roda da economia ela foi prejudicada, cara, por causa disso daí. Não estou falando que o vírus não é real e tudo mais, mas existem outras maneiras de você lidar com uma pandemia do que foi feito pelo Estado. A gente viu que foi criado muitas leis absurdas aí, inclusive, se vocês pesquisarem na internet, o tanto de lei absurdo, o tanto de decreto absurdo, o tanto de decisões absurdas que foram tomadas pelo Estado, vocês vão ver que eles mais se preocuparam em criar medidas que beneficiam eles do que ajudar a própria população. Então esse livro serve para abrir o olho do tanto que o Estado interfere na vida das pessoas, o tanto que prejudica, e é por isso que a situação que hoje nós vivemos, que muitas pessoas vivemos, é totalmente, não vou dizer precário, porque tem muitas pessoas que vão falar que vivem bem, mas pergunta daquela pessoa do fundo do coração, essa é exatamente a vida que você queria ter? Porque se você for pegar uma pessoa que trabalha para uma empresa e perguntar, o que você queria? Eu sei lá, algumas pessoas vão falar, eu queria ganhar na Mega, eu queria ganhar um dinheiro, juntar um dinheiro e ficar de boa. Outras pessoas que conseguiram abrir um negócio falar, não trabalho para os outros nunca mais e tudo mais. Mas isso é tudo por causa do Estado. As pessoas elas não estão realmente onde elas queriam estar, não estão 100% satisfeitas. E se a gente tivesse, né, mais liberdade econômica, tivesse mais conhecimento da economia, a gente poderia alcançar esses objetivos muito mais rápido e muito mais fácil. É isso aí, então. Vou fazer essas perguntas aqui para vocês. Deixar vocês numa sinuca de bico. Primeira pergunta aqui, ó, que é uma sugestão de reflexão, né? Primeiro aí vai pro Gregory. Gregory, pense se é mesmo tão importante que, para abrir uma sapataria, você tenha que obter autorização do governo. Qual é a sua reflexão sobre isso? A minha reflexão é por que o governo tem que saber que eu tenho uma sapataria? É ele que vai comprar o sapato de mim? É ele que vai fabricar o sapato para mim? É ele que vai ser o meu funcionário? Não. O que tem a ver? Não, Gregor, ele só vai lá roubar seu dinheiro. Então, se for nesse quesito, que é ele que vai roubar meu dinheiro, aí sim é importante para ele saber que eu vou abrir uma sapataria.
porque aí ele precisa saber para me roubar. Agora, Dan, você acredita que uma só pessoa que detenha todo o poder político, por exemplo, Fidel Castro em Cuba, pode determinar o que é melhor ou pior para você, de modo melhor do que aquele que você mesmo decidir escolher? Claro que eu não acredito, né, meu amigo? Nenhuma das pessoas pensa igual, cara. Não existe, tipo assim, duas pessoas iguais, todo mundo pensa diferente. Eu posso tomar uma decisão na minha vida aqui que você não queira tomar na sua. E eu tenho certeza de que você não gostaria que a decisão que eu tomei interferisse na sua vida. A gente tem que entender o seguinte, escravidão já acabou, viu, gente? Ela existe em alguns lugares ainda, mas no geral, né? Quer dizer, a escravidão não acabou porque a gente é escravo do Estado, né? Os caras detêm o monopólio da força, se a gente não fizer o que eles querem, o que acontece? Nós seremos punidos, né? Mas tem que acabar isso, esse negócio de o governo sabe o que é melhor pra gente. Sabe bosta nenhuma, cara. É um tanto de parasita que só pensa no benefício próprio. Eles não podem decidir pela população em geral na base do achismo e dos seus apoiadores, porque você nunca vai conseguir agradar 100% da população. E se você acaba com isso, a população mesmo consegue, né, indivíduos racionais conseguem resolver seus próprios conflitos. Gregory, agora, de acordo com o livro aqui, Fala. essa pergunta é mais difícil, hein? Essa reflexão aqui. Por que a economia não é uma ciência exata? Ó, essa aí, o próprio livro, ele não abordou totalmente ainda, mas vai vir a abordar. A economia não é uma ciência exata, porque a economia é o estudo da ação humana, entendeu? Por isso que quando o livro traz as reflexões do dia a dia, por exemplo, com a parábola da criação de abrir uma sapataria, você vê aquilo e consegue enxergar aquela dificuldade, porque a economia é o estudo do dia a dia, é a praxeologia, é o estudo da ação humana. É isso aí. Dan, por que a liberdade. Peraí. Por que a liberdade de escolha e a propriedade privada são tão importantes para o desenvolvimento das economias? Cara, isso aí é muito fácil. Citando o livro, por exemplo, da parte que fala sobre as companhias telefônicas. Hoje você tem quantas empresas telefônicas, quantos planos aí que você pode escolher? Então, vamos supor, se a empresa A tem um plano tal que está atendendo a maior parte da população, a empresa B pode pegar aquele plano, colocar ele mais barato e acrescentar mais benefícios. Aí chega a empresa C, que vai fazer outro tipo de plano para outro tipo de pessoa e vai gerar um novo tipo de público e acrescenta mais serviços. E você tem liberdade de escolher qual é aquele, liberdade de escolher bacana, hein? Tá bom. Você tem liberdade de escolha para decidir qual o melhor serviço que você quer utilizar. E isso gera concorrência, e quem sai ganhando com isso são os próprios consumidores. A gente vai procurar a qualidade, a gente vai procurar qual o melhor serviço e o que cabe no nosso bolso, cara. Isso daí vai desenvolver a economia, porque as empresas vão pesquisar ideias, né, as empresas vão começar a agradar certos tipos de público, dependendo da demanda for maior, ela vai precisar contratar mais funcionários, o que vai gerar mais vagas de emprego, que vai gerar mais renda, mais pessoas que vão ter condições financeiras para chegar aos seus objetivos, como eu já falei. Isso daí, cara, é o que é importante para a economia, entendeu? A liberdade de escolha é propriedade privada, porque ela te dá várias opções e você escolhe aquela que é melhor. Tranquilo. E a última aí, Gregory. Pense na diferença entre uma economia baseada em indivíduos e uma economia baseada em coletivos. Ó, essa análise, esse pensamento, eu consigo fazer de duas formas.
primeiro, usando como exemplo o próprio livro usando na primeira lição, é a preferência temporal. Porque se você prefere X carro e o coletivo julga que o carro Y é melhor, por que você vai comprar o carro Y se você quer o carro X? Entendeu? Você tem que ter a liberdade de escolha, que aí é a segunda forma, até pegando um pouco do gancho aí que o Daniel falou. Então, no caso, ele usou o exemplo de empresa de telefonia. É o mesmo caso. Então, por que você precisa abdicar do seu desejo pelo desejo do outro? Então, finalizamos aqui essa leitura. Curti pra caramba, gostei aí das reflexões que vocês deixaram. Espero que também a galera aí do canal, né, possa gostar também. E é isso. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Tamo junto. Saudações finais aí, Gregory e Dan. Falou, galera. Obrigado. E olha nas notificações aí nas redes sociais também. Segue a gente lá. Pode ir? Gregory Bubu. É que o áudio do Dan travou aqui, foi mal. Tá, vou começar. Então foi isso aí, galera. A leitura do livro é simples, vamos estar dando procedimento aí. Queria propor a vocês também de fazer a lição de casa e refletir sobre as perguntas aí do final, refletir sobre o que a gente leu aí no livro, entendeu? É isso. Então, não esqueça aí de inscrever no canal, deixar o like, mandar pro seu amigo no zap lá. Pô, leitura curtinha, é isso aí, valeu.